pedir em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, acampa os teus anjos sobre os lares de cada um, meu Deus. Pai, que a tua misericórdia venha alcançar a vida de todos, Senhor. Pai, que a tua palavra nesta manhã, meu Deus, venha entrar sobre nossos corações, venha transformar a nossa vida, venha mudar, meu Deus, o nosso ser. Que a tua palavra, meu Deus, venha trazer, meu Pai, conceito, ó Pai, venha nos libertar, Senhor. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha usar o teu servo no mais profundo e escondido da tua palavra, que todos que entraram por essa porta não venham sair da mesma maneira que entrou, meu Deus. Eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Receba o servo do Senhor com palmas que louvam o Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Deus é bom, né? O inimigo não presta. Então, se o inimigo não presta, não vamos dar ouvido ao inimigo, mas sim dar ouvido à voz de Deus. Para nós dar ouvido à voz de Deus, vamos para a Bíblia nesta manhã de domingo em nome de Jesus. Abra também comigo no livro de Salmos 39, 59. Salmo 59 em nome de Jesus. Livro dos Salmistas, Salmos 59 em nome de Jesus. Todos acharam de Jesus? Salmo 59. O tema da minha Bíblia será: Davi suplica a Deus que livre e protesta a sua inocência. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Amém? Vamos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressões minha ou pecado meu. Ó Senhor, eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para mim ajudares. E olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos perfeitos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dando galhos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te riarás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Ó Deus da minha misericórdia, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existem mais
para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E tornem a vir à tarde e dai gamidos como cães, rodeando a cidade, vagueiam buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, já estavam meditando nessa palavra e o Espírito de Deus vem revelando dentro dessa palavra como Davi. A Bíblia fala que Deus, ele tinha, naquele tempo, ele já não estava, Saul já não estava fazendo mais a vontade de Deus. E Deus, havia um homem chamado Samuel, o profeta, o mesmo profeta que ungiu Saul. Deus vai e manda ele ungir Davi no lugar de Saul. Porque naquele momento ele ungiu Davi no lugar de Saul. Saul foi rejeitado, porque Saul não estava fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia nos fala que naquele momento que Deus ungiu Davi, o Espírito de Deus saiu sobre Saul e entrou sobre Davi. E a Bíblia nos relata que Deus enviou um espírito imundo para perturbar Saul. Não fala que é o diabo, não, fala que Deus enviou um espírito imundo para perturbar Saul. É para nós entender que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, Deus envia um espírito imundo para perturbar. Para que nós entendamos a palavra de Deus, fala que ele diz: sem mim nada podeis fazer. E a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus, os espíritos imundos saem e entra o Espírito de Deus. Mas quando nós paramos de fazer a obra do Senhor, desviamos, a Bíblia fala que aquele espírito que saiu, ele vai vir trazer mais 7. Então não vai ser mais um demônio, vai ser legião. Então nós temos que entender, meus irmãos, está difícil, continua. Tem luta, continua. É melhor você estar na luta com Jesus do que você estar na luta sem Ele. Porque o inimigo, ele te dá uma falsa paz, parece que é tudo bom, porque hoje o povo, o mundo velho de status. Tem pessoas que colocam a roupa bonita, tipo uma foto ali, olha que eu estou curtindo isso e aquilo, mas ele não coloca o dia a dia deles. Ele não coloca que agora, 4 horas da manhã, se pega um ônibus desse aqui, fica 2 horas, 1 hora no ônibus do banco, outra hora no outro, aí vai para o serviço, pega serviço 7 da manhã em pé o dia inteiro, de 7 a 7, 12 horas, depois tem que voltar no mesmo trajeto de novo, 2 horas de novo dentro do ônibus, chega em casa. Tudo que você faz dentro de casa, eles têm que fazer de novo, limpeza de casa, comida, e aí não está nem aguentando. E vem no final de semana descansar, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Deus nos mostra que Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Aí aquele dia de descanso tem que descansar. Aí quer mostrar uma coisa para o mundo, quer postar uma vida que não tem, uma vida de estado, de máscara, uma vida, meus irmãos, que é como você pegar um papel de presente e embalar um rato morto lá dentro, por fora está bonito, mas por dentro, como Jesus disse, é igual um sepulcro caiado. E tem pessoas dentro da casa de Deus que estão iludidas com isso, iludidas com o estado, com fama. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem assim, não sei o que lá, que é seguidor, não sei o que lá, que Instagram tem mais de 200 mil seguidores, e tem gente iludida com esses 200 mil seguidores. Aí olhando a vida dela morando de aluguel, um namorado que não aceita a separação, aí foi lá e tentou matar ela, esfaqueou ela toda. Que vida é essa, meus irmãos? Esses seguidores, esses 200 mil seguidores, foi lá defender ela? Não. O Senhor, ela pegou e achar bonito ainda isso que está acontecendo. Sabe por quê?
Porque a Bíblia fala que o mundo já está no maligno. Então o maligno ele quer que nós morremos no mundo para quê? Para que ele leve essa alma para o inferno. Mas Jesus não, Jesus, ele não está preocupado se nós temos seguidores, não tem. Ele está preocupado com a nossa salvação da nossa alma. Às vezes você olha para pessoas e fala, fulano está tão bem. Você está olhando por fora. Pede Deus para abrir a visão. Como Deus pediu, o próprio a Bíblia nos mostra, meus irmãos, quando os profetas eles estavam naquela cidade, havia um homem chamado Eliseu. A Bíblia fala que ele pregava a verdade, a palavra do Senhor, e aqueles homens de Baal cercou aquela cidade para tirar a vida de Eliseu, o servo do Senhor. Quem estava Eliseu e o servo dele Jazi, e Jazi preocupado, Senhor, olha lá fora, aquele exército de homens cercou aqui, agora o que nós vamos fazer? E Eliseu fala, Senhor, abre a visão do meu servo para que ele veja. Hoje, meus irmãos, nós estamos precisando disso. Pedir Deus para abrir a nossa visão. Às vezes nós temos tudo dentro da nossa casa, mas nós estamos preocupados com o que o irmão tem. Eu tenho um rapaz que vem aqui congregar com nós, ele contando para mim um dia que ele reclamando que a esposa dele deixou ele com 3 filhos. Aí ele foi trabalhar no lugar, ele pintou o casal muito rico, olhando aparentemente, ele falou assim, não, é uma vida que muitos queriam. E ele falando, o rapaz falou, por que você está triste? Ele falou assim, não, é porque aconteceu isso. Ele falou assim, eu daria tudo que eu tenho para ter um filho. Então ele reclamando que a mulher deixou os 3 filhos com ele. E o casal lá falando, eu daria tudo que nós temos para ter um filho. E eles não têm condição de ter. Eu quero que você entenda aquele filho que às vezes está dando trabalho, é o sonho de um pai ou uma mãe estéril. Aquela casa que você acha que está dando trabalho para limpar, é o sonho de um sem teto. Eu quero que você entenda, às vezes aquele marido que você acha que dá trabalho, é o sonho de uma esposa que não tem marido, ou uma esposa também que dá trabalho, é o sonho de um marido que queria ter uma esposa. Eu quero que você entenda que Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Só que problemas todos nós vamos ter, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas eu venci. E se nós estivermos em Jesus, nós vamos vencer, meu irmão, porque Jesus diz, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Filipenses diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia nos mostra que Davi, ele foi perseguido por causa de inveja do seu próprio sogro, Saul. Saul, meus irmãos, a Bíblia fala que havia um homem chamado Golias, ele enfrentou o exército todo de Saul, e Saul falou que se tivesse um homem que enfrentasse Golias, ele daria a tua filha em casamento. Davi ainda era um homem, ainda moço, um rapaz, ele enfrentou aquele gigante, porque ele sabia que ele não estava enfrentando com o poder da espada física, mas a espada da palavra. Naquele momento ele diz, você vem em mim com lança e espada, mas eu vou com a palavra do Senhor. Ele disse, chamou ele de circunciso, você está intimidando o povo de Israel, mas o Deus que eu sirvo colocará a tua cabeça em minha mão. Então ele falou, eu não vou arrancar a tua cabeça, ele falou, o Deus vai colocar. Então é Deus, ele disse que colocará nossos inimigos aos nossos pés. Porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, em Isaías 42, 13, que se precisa ele desceria como um homem de guerra para sujeitar nossos inimigos. Então nós não temos inimigo mais. Quando você serve o Senhor, ele disse, meus irmãos, assim, ó, que a nossa vontade, as suas vontades dele, nosso querer. Então a nossa luta não é mais contra carne e sangue, mas sim contra o principado, potestade, contra os príncipes das trevas, as obras celestiais da maldade. Eu quero que vocês entendam nessa manhã, Davi, quando ele estava sendo perseguido, ele não mandou Deus tirar a vida daqueles homens. Ele disse assim, ó, olha o que ele disse na palavra lá. Ele pediu Deus para não matar eles, para que eles vejam a glória de Deus sobre a vida deles. Meus irmãos, é tremendo. Ele, naquele momento, ele poderia ter pedido qualquer coisa desse Deus nem responder, porque Davi é o homem de Deus. E ele diz, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações, não tenhas misericórdia de nenhum dos perversos, que praticam iniquidade, voltam à tarde, dão caníveis,
Ele diz: eis que eles dão gritos com a boca de espadas, estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, o tiras deles as zombarias e todos os gentios. Eles, por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus da minha alta defesa. Então ele diz: Deus da alta defesa. Então quem nos defende é Deus. Meus irmãos, ele diz aqui, no versículo 11: não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Então, ele falou que Deus não os mate, espalha. Como o próprio profeta Eliseu, a Bíblia fala que aqueles homens cercou a cidade, aquele exército, para tirar a vida dele. E já se preocupado, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Aí o próprio Eliseu disse: Senhor, abre a visão do meu servo para que ele veja. E quando Deus abriu a visão de Jazi, a Bíblia fala que ele viu um exército de anjos que estava ali defendendo eles. Então, meus irmãos, os anjos do Senhor estão o tempo todo nos defendendo do livramento. Que a palavra do Senhor diz no Salmos 91, que o Senhor diz: ele enviaria anjo para dar ordem a nosso respeito em todos os nossos caminhos. Não é só dentro da igreja, na nossa casa, no trabalho, é onde nós colocar a planta dos nossos pés. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você assim: lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Se é lâmpada, meus irmãos, o rei das trevas não vai ter poder, não tem luz não. Porque a palavra do Senhor diz que onde tem luz, as trevas, meus irmãos, ela não permanece. Então nós somos luz. A Bíblia fala assim: que nós somos o sal dessa terra e a luz do mundo. Se nós somos o sal, nós temos que levar o tempero, que é a palavra. Se nós somos luz, as trevas, ela vai ter o grito de retirada no nome de Jesus. Nós não temos que preocupar com aquilo que se levanta, não. Nós temos que preocupar de servir de bom grado a palavra do Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor diz que ele busca os verdadeiros adoradores. Meus irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor, porque a fidelidade de Davi, que nesse momento Deus deu um livramento. Saul colocou aquele exército de Israel todo, que ninguém vencia aquele exército para pegar um só homem, mas Deus não permitiu que ele tocasse. Deus defendeu ele o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele estava na verdade. A Bíblia fala que Deus não viu o pecado dele. Então nós temos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, colocar nossa vida diante do altar do Senhor, entregar, rasgar o nosso coração. Tem pessoal que fala assim: pastor, eu entreguei meu coração. Entrega então o resto, meu irmão. Entrega teu corpo, tua alma, teu espírito, para que Deus salve da tua alma no último dia. Fala com ele, fala: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Conversa com ele, fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinho não consigo resolver as coisas, eu sozinho não consigo decidir nada, mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Davi disse: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Ele estava pedindo livramento, meus irmãos. Nós temos que pedir Deus sabedoria para nós aprender a orar. Pedir ao Senhor que quando nós formos orar e interceder para alguém, para que Ele nos acoberta com sangue dele, nos reveste contra os dados inflamados do maligno, contra toda seta, contra toda retaliação espiritual. Porque, meus irmãos, que todo ataque nós temos que entender que tem um contra-ataque. Quando você vai orar para uma pessoa, o inimigo da alma que está ali atormentando aquela pessoa, ele vai querer te atacar, mas quando você busca o revestimento de Deus, ele vem, mas ele dá o grito de retirada. Ele vem, mas ele vai bater no escudo, porque Deus é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. Então nós temos que nos fortalecer nos segundos. Sabe por que as pessoas hoje estão decepcionando muito? Porque às vezes estão buscando em homens, em pessoas. Nós temos que buscar em Deus o tempo todo. Eu sei que nós temos que se espelhar assim, em pessoas, porque o próprio apóstolo Paulo diz: sede os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não tem como você imitar uma pessoa que está fazendo coisa errada, você não vai a lugar nenhum. Então, se você vê que a pessoa está com a vida na balada,
buscado sim, nós temos sim que buscar, esperar sim, porque quando você está próximo de uma pessoa que ela faz aquilo que é certo, você vai fazer o certo. Mas quando você aproxima muito de pessoas que fazem coisa errada, automaticamente uma fruta contaminada, estragada, ela vai querer contaminar a outra, estragar. Se a pessoa fala muita gíria, você vai querer falar gíria. Se a pessoa fala palavrão, você vai querer falar palavrão. Por quê? De tanto ficar falando no seu ouvido, vai ficar gravado. Isso é a mesma coisa, meus irmãos, você está dentro da sua casa. Se você ouve muito louvor, aquilo vai gravar na sua cabeça. Se você ouve música mundana, você vai estar com aquilo na cabeça. Provérbios dizem que tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede que sai da boca. O que vai sair da minha boca e da sua boca é aquilo que nosso coração está cheio. Então nós temos que encher o nosso coração dessa palavra. É o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, porque Ele é a própria palavra, Ele é a ressurreição, Ele é a fonte de água viva, Ele é aquilo que eu e você precisamos. Tem gente que fica assim, o que é Jesus para você? Jesus para mim é tudo. Porque Jesus, tudo aquilo que eu busco, eu encontro, porque Ele disse, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Então Jesus é aquilo que eu e você precisamos. Você precisa de alimentar? A palavra do Senhor diz em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa de autoridade. Ele diz em Mateus 10 primeiro, quando ele reuniu os discípulos, deu poder sobre os demônios, os espíritos imundos, a enfermidade, todo o mal. Ah, mas pastor, tem medo, às vezes alguém me dá algo de comer, eu morrer, eu passar mal. Ele diz lá em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não creem estão condenados. E esse sinal vos seguirão em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se comer algo mortífero não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu irmão, Deus, Ele é onisciente, onipresente. Sabe por que às vezes a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã? Porque nós esquecemos do dia de hoje. O dia de hoje que nós temos que preocupar em ser melhor, fazer o melhor, buscar hoje. Porque o próprio Senhor disse a Josué, Ele disse assim: consagre hoje, porque amanhã será um dia de vitória. Ele falou com ele: prepara hoje, consagre hoje, prepara hoje, que amanhã te darei a vitória. Então, no dia de amanhã, para que nós tenhamos a vitória amanhã, nós temos que nos consagrar hoje, nós temos que purificar hoje, santificar hoje. Ele disse: santificar hoje, para amanhã, meus irmãos. Então, o que nós fazemos hoje, nem sempre nós recebemos hoje. É uma semente que é plantada para a colheita de amanhã. Então, o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Esses dias eu mostrei para os irmãos que algo que eu recebi há quase 20 anos atrás, que agora está se cumprindo. Eu quero que você entenda: cada semente tem um tempo para você colher. Mas o que nós temos que falar? Esperei com paciência no Senhor, Salmos 40. Ele ensina a esperar nele, irmão. Quando você espera no Senhor, no momento certo que você estiver preparado para receber aquilo que você tem buscado no Senhor, o Senhor vai te entregar. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, que Deus, você pode pedir a Ele tudo que você quiser, você tem a sua boca liberada para pedir, mas Ele só vai te conceder aquilo se você estiver pronto para receber. Tem pessoas, eu vejo pessoas orando, Deus. Nós vemos na história ali de Abraão, que foi ter o primeiro filho, quase 100 anos de idade. Porque, meus irmãos, Deus estava testando na fé dele. Deus testa nós o tempo todo. Primeiro Ele vê se nós estamos preparados para receber a bênção. Porque uma bênção, ela antecipada, ela se transforma em maldição. Porque tem pessoas que às vezes pedem Deus algo, aí ali Deus concede aquilo. Mas será que aquilo vai ser para glorificar o nome do Senhor? Será que aquilo vai acrescentar mais? Porque aquilo que Deus faz para mim e para você vai acrescentar. Nós vemos a situação, meus irmãos, daquele servo dos talentos. A Bíblia fala que Deus deu
para um, 2 para outro, e 5 para outro. Os que soubem manejar, granjear e ali multiplicar, Deus, o que ele fez? Chamou ele de bom servo. Aquele que pegou um e enterrou, a Bíblia fala que Deus tirou dele, chamou ele de mau servo. Então o que nós temos que fazer? Os talentos, aquilo que Deus colocou em mim, nas tuas mãos, nós sabemos usar ele para o reino de Deus. Qual que é o talento que Deus colocou na tua vida? É de louvar, louva. É de pregar, prega. É de exortar, exorta. Faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Porque, meus irmãos, se nós não estamos pecando, estamos buscando o Senhor, estamos orando, jejuando, lendo a Bíblia, quem vai falar através da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ter dúvida que é Deus que fala na nossa boca, porque essa dúvida que o inimigo quer colocar na nossa vida, sabe para quê? Para que nós não tenhamos vitória. Porque o próprio Jesus diz que aquele que crê fará obras iguais ou maiores. Ele fala em João 14:12. Aqueles que crê fará obras iguais a essa, ainda maior. E eu creio nessa obra na minha vida. Você também tem que crer. Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. Você crê na tua salvação, então você vai ser salvo. Se você crê que Deus vai abrir uma porta, Ele vai abrir. Se você crê que Deus vai salvar a tua casa, Ele vai salvar. Mas você tem que crer, não somente com a boca, mas com o coração. Porque a boca nos não confessa. Mas nós temos que levar o coração, porque o salmista disse: guardei a minha palavra na tábua do meu coração, para que eu não peguei contra ti. Para que quando às vezes quando o vento vier, quando o inimigo vier para tentar mostrar para você o contrário daquilo que você tem buscado, a palavra do Senhor vai estar no teu coração, você guardou, você fala, você está repreendido em nome de Jesus. Porque quem me prometeu foi Jesus, não foi o homem. Eu busquei a Ele, não o homem. Eu busquei, a promessa é dele, Ele me prometeu e vai cumprir. Meus irmãos, eu aprendi na caminhada que até hoje eu tenho, não é muito nem pouco, mas aquilo que Deus me preparou até hoje, o tempo é de Deus. Eu aprendi uma coisa que todas as vezes, que Deus tem uma promessa na minha vida, que Deus promete algo, que Deus me mostra algo que vai acontecer, o inimigo ele vem e tenta entrar na frente. Todas as vezes, eu quero que você coloque isso na sua mente. Todas as vezes que Deus fala algo, você vai fazer na tua casa, o diabo ele entra. Ele entra, sabe para quê? Para tentar te desanimar, para tentar frustrar o teu sonho, para tentar te parar, porque ele sabe, se ele te parar, ele já conseguiu. Nós vamos entender, meus irmãos, porque a Bíblia fala que ele, se possível, ele finge anjo de luz, e se possível, enganaria os escolhidos. A Bíblia fala que ele finge anjo de luz. Então ele finge, mas ele não é. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos dá discernimento de espírito. Ele diz: nem todo espírito que eu estou, mas provai seu espírito meu, no livro de Hebreus ele fala. Então nós temos como servo do Senhor, meus irmãos, quando nós recebemos uma profecia, ou quando nós tivermos uma visão, um sonho, orar em cima e pedir a Deus, Deus me dê discernimento nesse sonho, nessa visão, nisso que o irmão falou. Se for do Senhor, receba, se não for, repreende no nome de Jesus. Nós, meus irmãos, nós temos que ser um depósito de unção, não de lixo. Porque as pessoas estão recebendo qualquer coisa, qualquer um que chega pulando, salteando, falando em língua, está recebendo. Mas Jesus disse que nem todos se diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Mas somente aqueles que obedeceram as nossas escrituras. Eu falo com os irmãos diante de Deus. Escutei uma mulher uma vez falando comigo um negócio no monte que eu repreendi na hora. Falou assim comigo assim: ó, não preocupa com a esposa, que Deus está preparando a esposa para você. Foi o sangue de Jesus sem poder. Então, mas não nem todos aqueles que entregam a alma de Deus. Tem pessoas orando para pessoas aí, meus irmãos, casar com pessoa que já foi casada e diz que é de Deus. Não é de Deus, Deus revelou, que Deus vai revelar algo, se Deus, a palavra do Senhor fala que até que a morte nos separa. Deus não vai revelar algo que não está na palavra dele, não. Eu falo com os irmãos, aí esses dias eu escutei o pastor falando assim, mas o que foi abandonado, pastor, ele pode casar sim. Eu falei, só se for na sua Bíblia, porque na minha não.
A minha Bíblia, ele fala lá no livro de Mateus 4:32, ele diz assim, ó, presta atenção no que ele diz. Mateus, João 4:32. Ele diz na palavra dele, a palavra do Senhor, meus irmãos, ela não mente. O homem pode mentir, o homem pode voltar atrás, mas o Deus que nós servimos não mente. Ele diz assim na palavra dele, ó, João 4:32. Porém, ele disse: uma comida tenho para. Não é que não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não, Mateus 5:32, ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faça que ela comete adultério. E qualquer que casar com uma repudiada comete adultério. Repudiado é aquele que foi abandonado. Então, qualquer um que casar com aquele que foi abandonado também comete adultério. Então, meus irmãos, aonde que Deus vai revelar algo para mim que não está na Bíblia, está ao contrário da Bíblia? Então, essa revelação não é de Deus, é do Espírito imundo. Porque Ele quer que nós fazemos isso, porque a palavra do Senhor diz que os adultos não levarão o reino do céu. Então, o inimigo quer que aquela pessoa fique em adultério. Mas Deus não, Deus ele nos esclarece tudo o tempo todo. Por isso que eu falo muito com minha esposa e eu também falo sempre. Quando alguém vai pedir um conselho, se eu não conseguir te dar um conselho na hora, irmão, nós vamos falar. Vamos buscar de Deus dentro da Bíblia. Porque se eu te falar algo dentro da Bíblia, você pode ter certeza. Se amanhã você chegar aqui, pastor, aquilo que o senhor falou comigo não deu certo, não, meu irmão. Irmão, eu não falei de mim, eu falei de Deus, da palavra. Então, se não deu certo, é porque Deus não tinha aquilo para você. Porque aquilo não era para você. Eu sempre falo para minha esposa, pode chegar quem que for, pedir um conselho, vai na Bíblia. Irmão, ora para mim que eu estou querendo casar. Você já foi casado? E um fulano, não. Então não vamos orar. Agora, se algum dos dois já foi casado, não, infelizmente eu não posso, porque eu vou dar contra a palavra do Senhor. Então, se Deus virar a mão do meu lado, eu sei que eu não vou aguentar. Enquanto eu estiver na mão do inimigo, Deus nos livra. Mas na mão de Deus ninguém tira. Então nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós temos que tomar cuidado. É uma palavra que esses dias eu estava falando com um missionário aqui, ó. Eu tenho muito medo, igual aqui eu falei, João 4:32, eu conferi, não é Mateus 5:32. Nós temos que conferir, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o povo perece de falta de conhecimento. Esse dia eu estava levando um missionário aqui na Bíblia, aqui, mostrando para ele em Apocalipse, o último livro da Bíblia, 22, a partir de 18, ele diz assim, ó, presta atenção no que a palavra do Senhor diz. Olha para você ver, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobrevir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Imagina, se você acrescentar as pragas todas que estão no livro, vai ser acrescentada. Quando a pessoa fala que o segundo casamento pode casar, imagina uma pessoa dessa. Ela vai viver enferma, infelizmente, porque ela está falando algo que Deus não gosta dos renova. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então aquele que tira o seu nome vai ser tirado também do livro da vida. Então nós não podemos nem tirar nem acrescentar. A palavra do Senhor nos fala que Jesus vai voltar somente depois que as escrituras tudo se cumprir. Então Jesus, presta atenção, Jesus, ele não mente, ele não é homem, filho homem para que minta se arrependa. Então, para que a palavra do Senhor se cumpra na nossa vida, nós temos que falar dentro da palavra. Eu sempre falo com minha esposa, quer fazer um jejum, faça da palavra. Ora dentro da palavra, busca Deus, porque o que está dentro da palavra é que vai se cumprir. O que eu falo, meus irmãos, vai ser bom, mas se eu te falar algo dentro da palavra do
do Senhor, você pode ter certeza. Não sou eu, mas é Ele, porque apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas 2:20: já fui crucificado para este mundo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É melhor você ser chamado de crente, crente puro, nem que eu ouço esse direto, crente, como é que eles falam? Eles falam um nome engraçado aí, os crentes aí que tem que andar dentro da igreja lá fora, religioso. Porque o pastor vai ser muito religioso, por isso mesmo. Você sabe o que é religioso? Religioso é aquele que serve uma religião e obedece. Falei, busca no dicionário bíblico, não tem lá em casa, não te empresto. O significado de religioso é esse: aquele que segue uma religião e obedece. Você já viu uma bandeira? Você já viu falar mal do outro? Você já viu quando eles vão fazer um negócio? Eles vão fazer umas oferendas, eles compram melhor, mais caro. Agora as pessoas para Deus querem fazer de qualquer maneira. Quando ela passou uma visão que eu tive, ficou bravo comigo, falou: não, pastor, você é muito religioso. Mas sem Deus tem só para o Senhor. Eu falei: amém. Eu creio que Deus só tem para mim, então. Já que não tem para você, eu quero. Porque, meus irmãos, eu quero. Eu quero, sabe por quê? Não é para minha glória, é para a glória de Deus. É muito triste, igual todos os dias, os irmãos me ligando lá em casa, de noite, ligando uma pessoa manifesta na porta do monte, que é tanto pastor, tanto missionário, hora, nada acontece. É triste, meus irmãos. Você tem que sair da tua casa, mas não é no nome de Jesus. Agora eu falo, para que é tanto de tiro, para que tanta gente fazendo campanha, aí manifesta lá e ora, e o bicho fala assim: quem você colocar a mão em mim? Fala: quem você faz isso aqui, minha? O que adianta nós ficar aqui o tempo todo orando, pregando, e no último dia escutar aquela voz assim: aparta de mim, maldito, eu não vos conheço. Vós que praticai iniquidade, vós que estava prostituindo, vós que fez isso. Meus irmãos, eu falo com as pessoas, nós temos que preocupar com a salvação. Um dia eu estava aqui na igreja orando, eu abri um propósito de 7 dias sem abrir a porta, fiquei da porta para dentro. Falei para minha esposa: eu não dou para ninguém, só para Jesus. Leva o celular, eu fiquei só com a Bíblia. Da porta para dentro, 7 dias. Tomei banho de balde dentro do banheiro, dormi sem voltar. Falei com Deus: eu quero ouvir a voz do Senhor, não a voz de homem. A glória de Deus, aconteceu tanta coisa para me sair para fora dos homens. Aconteceu até que o moço bateu no meu carro parado lá fora para me sair. Mas eu falei: não, a minha bênção ninguém tira ela, porque eu vim buscar no Senhor. Você acha que eu estava preocupado com os bens materiais? Se eu preocupasse com o bem material, eu ia quebrar o propósito. Mas eu não quebrei, sabe por quê? Porque o meu propósito não era com o homem, era com Deus. Falei para minha esposa: resolve com ele lá. Se não resolver, fala com ele, depois volta. Só segunda-feira, fiquei de domingo a domingo. E quando eu estava aqui dentro, eu comecei a falar com Deus: Deus, eu quero falar com o Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o filho ele conhece a voz do pai e o pai do filho. Porque muitos estão buscando revelação na carne, buscando falar aquilo que os outros ouvir. Eu não quero falar aquilo que os outros ouvir, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar com as pessoas. Mesmo que elas viram a cara, elas vêm uma vez, não voltam mais, mas eu sei que eu falei o que o Senhor queria falar. Porque no último dia, se disser lá no livro de João, capítulo 12, versículo 48, ele disse que aquele que não aceitar as minhas palavras é aquele que eu enviei, no fim dos dias tem que julgar a palavra. No último dia, se falar que ninguém pregou para essa pessoa, não vai ter como, porque ela vai falar assim: não, você foi em tal lugar, fulano falou com você. Então Deus não vai deixar ninguém como inocente, meus irmãos. E aí eu estava aqui dentro e falei com Deus: Senhor, por que as igrejas que pregam a palavra da verdade têm dificuldade das pessoas pararem e permanecer? O Senhor falou: não, porque o povo está preferindo viver ligando. O povo gosta de ouvir revelação de coisas que eles já sabem, algo que já aconteceu na sua vida. E Deus falou comigo: pessoas que sabem, ele sabe que comeu arroz com feijão hoje de manhã. Você chega aí, fala que Deus mostrou que você comeu arroz com feijão. Eles ficam satisfeitos com essa revelação. Eu falei: mas Deus, o que o Senhor quer falar com o povo? A minha revelação é aquilo que vai acontecer. O dia de amanhã pertence a mim. O dia de hoje o inimigo já sabe o que você fez até agora. Ele sabe o que você fez ontem.
Mas o dia de amanhã ele não sabe porque ele não tem poder. O diabo, ele sabe tudo que você fez até hoje. Mas o dia de amanhã ele não tem controle. O cara pode ser um macumbeiro, feiticeiro, prostituto. Se hoje ele chegar e falar assim, a partir de hoje, eu declaro, eu aceito Jesus na minha vida. Então, a partir daquele momento, o diabo não tem mais poder sobre a vida dele. É Deus que tem poder. Para nós entender que Deus ele é onisciente e ele é onipresente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo do meu fim. Então, depois daquele dia, meus irmãos, quando alguém chega falando alguma coisa comigo, Deus me mostra que você já passou por isso. Deus não ouça. Não pode julgar o profeta, porque a Bíblia fala não julguei o profeta, mas aconteceu, eu escuto e fico quieto. Aí eu fico assim, isso eu sei. Mas eu fico quieto. Se alguém chegar para mim, eu vou revelar seu CPF. Para mim não vai dar diferença nenhuma, porque eu também sei. Minha identidade eu sei, meu endereço eu sei. A placa do carro eu sei. O endereço do ministério eu sei também. Eu fico quieto. Agora eu observo muito aquelas pessoas que vão falar algo comigo. Deus me mostra que vai acontecer. Vai. Não aconteceu. Então, você pode esperar. Aconteceu, glória a Deus. É Deus que fala. Então, meu irmão, Deus, Ele não nos deixa enganar. Quando a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, quando Deus fala algo que vai acontecer, você espera. O inimigo, ele quer te iludir. Ontem eu estava assistindo um programa, eu estava mostrando a esposa lá. O pastor falou assim, pode ligar para mim qualquer um que eu vou revelar a sua vida. Mas toda revelação é só algo que já tinha acontecido, eu só observando, eu fiquei quieto. Eu falei, eu quero ver se ele vai falar algo que vai acontecer. Mas podia entregar 1000 revelações e revelar. E minha Bíblia mostra que os profetas antigamente entregavam 1, 2, no máximo 3. Não é aquele grupo de revelação. Eu não sou contra. Tem pessoas que hoje eu vejo muito nas igrejas subindo adivinhação. Tem um irmão aí que está acontecendo isso. Aí seu irmão levantar a mão, você vê. Então, meus irmãos, Deus é a revelação de Deus, é direta. Esses dias eu estava lá em casa, eu nem falei com o pastor que era sonho, eu fiz sonho. Falei, pastor, eu estava aqui na mochilada, eu tive um sonho com você. E o sonho, Deus me mostrou o seu rosto inchado, vermelho, e com os olhos lacrimejando, chorando. Ora em si e vigia durante esses dias, porque o inimigo quer te envergonhar. Esse rosto vermelho é vergonha, o olho lacrimejando é choro, e eu vejo uma perda. Então, ora em cima, vigia. Ele falou, não, varão, isso aí é guerra. Amém. Porque eu fiz passar o que Deus me mandou. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, ele me ligando, pastor, peguei uma moto do meu irmão emprestado para levar meu menino médico, parei na porta do Uber, eles roubaram a moto. Eu lembrei, o senhor me falou, eu não sei onde colocar minha cara com vergonha, só tinha que chorar. Aí eu falei, mas você não falou que era guerra? Se era guerra, pastor me perdoou, porque eu não vigiei. Orar e vigiar. Não adianta orar dia e noite, dobrar o joelho e ficar aqui 12 horas orando e não vigiar. As pessoas hoje não estão vigiando. Nós temos que vigiar o tempo todo. O inimigo ele não briga de inimigo, então nós não podemos brincar de ser crente. Eu aprendi uma coisa, se Deus não mandou falar, eu falo, não quero saber se é meu pai, se é minha mãe, Deus já levou ele, já recolheu meu pai e minha mãe, mas quando estava vivo eu falava, minha mãe na época desviou, eu falei, mãe, se Deus buscasse lá no jeito que está hoje, vai virar do inferno. E para a glória de Deus, ela reconciliou e voltou para a presença do Senhor. Ela ficou 40 anos na presença do Senhor, depois desviou quando meu pai morreu. Aí eu falei, cara, esses 40 anos vale nada, se Deus não voltar agora. Aí para a glória do Senhor, em 2020 ela voltou, em 2022 Deus recolheu ela. Então, meus irmãos, nós temos que entender, só que isso vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Você pode ficar lá fora tentando conquistar tudo. Se você não tiver na presença do Senhor, o devorador também vai te levar de uma hora para outra. Mas se você conquistou debaixo de oração, jejum, você pode ter certeza que o inimigo ele não tem poder para tocar. Aquilo que Deus te deu, meus irmãos, ninguém pode tocar. Às vezes, presta atenção no que eu vou falar com você, que já aconteceu comigo. Às vezes você consegue alguma coisa de que uma coisa o inimigo acha que ganhou, não. Às vezes Deus permite aquilo que aconteceu, porque ele tem para você lá fora é melhor.
Presta atenção, aconteceu comigo não nem só 2 vezes. O inimigo achou que ganhou por um tempo. Aí Deus mostrou para mim assim: não, eu permiti isso aqui, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar que eu tenho para você lá fora é melhor. Eu tenho algo para você melhor. Então nunca reclama, irmão, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Tudo que acontece, até o diabo tocar na vida de uma pessoa, Deus tem que permitir, meu irmão. Deus ele prova os seus o tempo todo. A Bíblia fala que muitas são as aflições dos justos, mas todas Deus dá um escape. Deus tem dado escape o tempo todo. Deus fez uma promessa uma vez na minha vida, eu fiquei assim: meu Deus, mas como? Eu primeiro falei com minha esposa há uns anos atrás, minha menina tem 13 anos, falei: cara, sai do serviço e cuidar das nossas meninas, porque fica na mão do outro, não tem como ela sair. Aí depois de uns anos, Deus fez uma promessa na minha vida que eu ia viver para a obra e não da obra. Eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou viver para a obra? Aí Deus usou a palavra e falou assim comigo: eu estava dentro do ônibus trabalhando, eu era motorista de ônibus, não veio pouco, não, o salário é bom, o ticket bom, convênio médico. Falou: a partir do ano que vem você não trabalha mais para o homem, mas para Deus. Aí eu falei assim: meu Deus, minha esposa está no serviço, eu saí, como é que nós vamos comer? E o Senhor falou que eu vou viver não da obra, mas para a obra. Não vou viver com salário de dízimo, oferta, mas para a obra. Mas naquele momento eu vi que era Deus falando na vida dela. Eu coloquei a mão na cabeça e ela falou que ia acontecer. Você vai. Não falou que está, não. Ela falou: você está vivendo para a obra, da obra. Você vai viver, vai. Eu coloquei a mão na cabeça e falei: Senhor, eu sei que tudo podes. E nenhum dos planos do Senhor ninguém pode frustrar. Se o Senhor prometeu, você vai cumprir. Eu não sei como eu vou viver para a obra, mas eu quero viver para a obra, não da obra. E naquele momento, meus irmãos, para a glória de Deus, cheguei na empresa no outro dia, eu conversava com o gerente, ele era cristão, e eu falei: aqui ninguém, você sabe que aqui não manda ninguém embora, só nos cacau, você não perde conta. E eu tinha 12 anos, 9 meses na empresa. Mas você, o dia que você quiser sair daqui, eu acerto tudo com você. Eu falei para ele: pode ser hoje? Ele assustou. Você quer sair mesmo? Eu quero. E era mais ou menos meio de dezembro. Quase virando janeiro. E você tem certeza que tem? E você quer cumprir a vida? Eu falei: não. Aí em janeiro, depois de janeiro você volta aqui. Voltei nessa, mandou embora. Por 15 dias, acertou tudo comigo. Eu conheço pessoas saindo de lá em 2014. Até hoje não recebeu. Está na justiça. O meu por 15 dias estava na minha conta. Não precisei de advogado, não precisei de nada. Porque eu tenho um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Eu tenho um juiz que é Deus. E ali nós vamos dali para cá, para a glória de Deus. Já tem mais de 6 anos. Eu estou aí para a glória do Senhor. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem feito maravilhas na minha casa. E Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Falei com Deus: o que eu preciso, se eu tenho suprido as minhas necessidades. Nunca deixou faltar alguém dentro da minha casa. Deus não permitiu nunca eu vender carro e andar a pé, nem de moto. E para a glória do Senhor, meus irmãos, todas as vezes que eu preciso de algo, Deus envia um recurso. E vezes que eu estou lá em casa, lá o irmão fala assim: vende esse carro para mim. Eu estou tentando vender há muito tempo, não consigo. Eu posso ir lá para a glória do Senhor, no mesmo dia, no outro dia vende. Aí ele fala: quanto você vai querer? Eu falei: olha aí, você pode abençoar, amém. E para a glória do Senhor, às vezes me dá mais do que eu peço. Porque Deus tem mais do que aquilo que eu mereço. Porque se for pelo meu merecimento, Ele nunca vai me dar, mas é pela misericórdia. E sempre quando vem aquilo que às vezes eu preciso, lá é como eu mexer aqui e eu precisava de comprar algo. E quando eu fui precisar comprar algo, eu não tinha dinheiro. Deus foi e enviou um recurso na hora. Até para mexer aqui, eu nunca mexi com Deus. Foi Deus que proveu tudo. Então eu falo com os irmãos: vale a pena ser fiel. Quando eu fui abrir o ministério e registrar, Deus enviou até uma mulher de Deus, uma mulher missionária da Assembleia de Deus, era advogada.
E eu do nada conheci ela, ela falou assim: Deus me mostra, assinando os papéis para você, não sei o quê. Aí eu fiquei calado. Ela falou assim: você tem alguma coisa precisando de algum documento? Aí eu expliquei para ela. Ela falou comigo: que você precisar lá, eu te cobrar no xerox. Ela fez os estatutos dessa igreja, a ata, fez tudo, registrou tudo. Meus irmãos, se fosse para me pagar, todas as pessoas que abriram aí falaram comigo, era de 10 mil para lá, mas eu falei assim: a obra não é minha, é de Deus. Se a obra é de Deus, meus irmãos, Deus provém. Nunca precisei de correr atrás de nada. Eu sempre falo com o missionário, até corrige, nunca prega sobre dízimo e oferta em altar. Só lê a palavra Malaquias 3:10, 11, 12, ora para o povo. Porque o povo, quem convence o homem e a mulher é o Espírito Santo. Então as coisas elas têm que ser de coração. Então nós nunca podemos, a Bíblia fala nada com força nem com violência, mas é pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus ele entra na minha na sua vida, ele faz aquilo que nós precisamos. E eu sou muito, eu sou muito direto. Eu falo, tem pessoas que falam: pastor, eu estou tanto tempo buscando assim, por que não está dando certo? Porque você está buscando nisso, não de Deus. Eu sou diretamente, meu irmão, porque Deus ele não fala meias palavras. A Bíblia fala que é sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Quando você vê a pessoa falando: não, é que não sei o que, que essa amizade mais, possa sair fora. Ah, mas do jeito que você está, não pode fazer a obra, já tem Deus. Não. Meu irmão, se a pessoa não quer renunciar antes de começar, depois que começa, não vai. Isso é a mesma coisa, meus irmãos, eu falo para as pessoas hoje. As pessoas hoje dentro da igreja falam que está namorando. Não existe isso, namorar. É orar. Aí, o significado de namorar e orar. Orar é você conhecer uma pessoa, conversar, saber o que a pessoa pensa, o que ela quer com o futuro. Aí ele conversa, não quer saber nada, só fica me abraçado, beijando o tempo todo aí. Quando casa, aí resolve conhecer. Aí você vai conhecer o verdadeiro caráter da pessoa. Aí começa: mas eu não sabia disso não. Mas eu sabia que demorou antes. E quando você ora, Deus ele abre a tua visão. A oração é a chave e abre a porta. As pessoas hoje, meus irmãos, elas não têm diálogo mais não. Quando vai abrir a boca, só sabe falar palavrão, filho. Tem pessoas que dizem que é crente aí, mas conversa pior que andando. Nós temos que aprender, nós temos que ser direto. Está errado, irmão, não tem jeito. Olha, é o seguinte: do jeito que está pronto. Que seja quem for, não pode. Sabe por que não pode? Porque Deus não permite. Não é o pastor, não. Se nós ensinamos dentro da Bíblia, a pessoa não vai ter dúvida. Olha, não dá agora? Espera um pouco dentro do Senhor. Deus vai te preparar. Vamos orar. Deus vai te libertar. Agora você coloca uma pessoa que ela não está preparada para fazer a obra. Quando ela começar a pegar as guerras, as pelejas, o que ela vai fazer? Vai desviar. Primeiro nós temos que nos preparar, santificar. Nós temos que buscar. E Deus o tempo todo, Ele está, meus irmãos, preparando para uma boa obra. Eu sei que quando você chegou aqui, você chegou com uma mente, mas eu sei que você vai sair com outra, porque essa palavra vai entrar na tua mente e vai fazer aquilo que Deus quer fazer. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que a palavra dele é como uma espada. Ela penetra a nossa divisão, a nossa medula óssea, ela desvia o nosso pensamento. Então Deus conhece o pensamento nosso. Ele conhece o nosso deitar, levantar, caminhar. Ele sabe os desejos do nosso coração. E eu aprendi uma coisa. Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. E que para Deus nada é impossível. O que é impossível para você nessa manhã? Coloca nas mãos do Senhor, fala com Ele: Senhor, faz para mim aquilo que eu não consigo fazer. Tira as minhas vontades, põe as vontades do Senhor. Tira o meu querer, coloca o querer do Senhor. Me dê um espírito justo e reto, um espírito de mansidão. Porque, meus irmãos, tem pessoas que ficam assim: não,
não têm tesouro na terra, mas a Bíblia fala assim que os mansos herdarão a terra. Se você quer dar algo nessa terra, você tem que ser manso. Se você quer herdar o reino do céu, você tem que ser humilde. Deus humilde herdará o reino do céu. Nós temos que entender a Bíblia, meus irmãos, que é a palavra que vai se cumprir. Quando fala juntar tesouro, é coisa que vai tirar você da presença de Deus. Mas se aquilo que Deus te adquire na tua vida, uma casa, um carro, ou que seja um bem, se vai ser para a glória de Deus, amém. Às vezes Deus quer te usar para abençoar alguém que precisa. Nós temos que aprender que às vezes, mas eu não preciso mais do que isso, mas tem pessoas necessitando. Mas lá em casa um pacote de arroz dá por mês. Mas se Deus te dá 2, amém. Glória a Deus, às vezes que tem pessoas passando fome. Nós temos que aprender a olhar. Jesus não olhou para ele e se prova, ele olhou para o próximo. Se Jesus fosse olhar somente para ele, a humanidade não seria salva. Você acha que ele ia querer ser pregado maneiro? Você acha que ele queria ser chicoteado? Você acha que ele queria ser como maldito? A Bíblia fala que todos que eram pregados madeiro eram como maldito. Mas não, ele fez aquilo, sabe para quê? Para que nós estaríamos aqui hoje. Para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos sarados, para que nós sabemos, meus irmãos, que para Deus não é impossível. Para que nós entendemos que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, pedireis tudo o que quiser ser feito. Só que para isso acontecer, nós temos que alimentar essa palavra, dia e noite. Josué, ele diz Josué, para que leia esse livro, medita nele de dia e de noite, para que vá bem. Ele diz para Josué para que vá bem, para que dê certo. Porque esse livro é um manual de instrução. Se nós formos instruir a palavra do Senhor, meus irmãos, quando o inimigo vier para falar algo, para tentar levantar nosso ego, nós falamos, não, isso não é de Deus. O Deus que eu sirvo, ele não levanta meu ego, ele vai me confrontar o meu ego. Deus, ele não analisa pecado, meus irmãos. Ele quer que nós confessamos. Deus, ele disse assim na palavra dele no livro de Tiago 5:16, ele disse assim: confessai as vossas culpas uns com os outros. Aí depois que confessou, que ele fala: orai uns pelos outros. No mesmo versículo, orai uns pelos outros, porque a oração do justo não tem efeito. Aí você chega nas igrejas hoje, as igrejas estão com medo de perder pessoas, não estão com medo de perder a presença de Deus, mas perder a presença de pessoas. Aí fala Tiago 5,16: orai uns pelos outros, porque a oração do justo não tem efeito. Mas um pedacinho do início, o meu erro, aqui fala: ai daquele que tirar, e ai daquele que acrescentar. Aí você fica assim, por isso que nós temos que ler Bíblia, para que nós não sejamos enganados, porque esse versículo está todo junto, é no mesmo. Tiago 5,16. Antes de orar, fala confessar. Então, o que adianta eu orar para uma pessoa que não confessou os seus pecados? O que adianta eu orar para uma pessoa que ela não aceita Jesus? Ela não aceita Jesus. O que Jesus está fazendo na vida de alguém que não quer aceitar Ele como Salvador? Eu não quero, fala, não quero. Você não quer, então quer, o que Ele pode fazer por você? Aí nós temos que ter medo. Eu não estou lembrado do capítulo versículo no livro de 2 Coríntios. Paulo fala que tem pessoas que ela tem que ser entregue para o diabo, para que a carne seja consumida, para que o Espírito seja salvo. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com isso. Porque se nós não chegamos, não aceitamos o Salvador que é Jesus, o inimigo ele vai tomar lugar. A Bíblia fala assim, ó: aquele que se torna amigo do mundo não se torna inimigo de Deus. O que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então, se não aceitou Jesus, ele está pegando Jesus como inimigo e pegando o mundo como amigo. Então, quero que você entenda essa palavra nessa manhã. Medita nessa palavra do Salmo 59 na tua casa. Você vai ver Davi pedindo a Deus para livrar ele naquele momento que ele estava sendo perseguido. A Bíblia mostra que não era por causa de pecado e iniquidade, ele estava fazendo do jeito que Deus mandava. Ele estava servindo o rei com, meus irmãos, com temor. Ele servia aquele rei ali como se fosse o próprio Deus. Mas o rei ficou com inveja, porque o povo estava reconhecendo mais Davi do que ele.
Só que nós temos que entender que quem tem que ser reconhecido não é nós, é Jesus. Nós temos que entender se nós falamos, aconteceu, não é nós, é Deus. Se não falar, nós somos apenas fonte, canal de bênção. Então nós temos que entender, se eu profetizo que Deus vai transformar a tua vida, aconteceu, passou, aconteceu, glória a Deus, a glória dele. Como Deus usou ele para um dia falar com a mulher, falar comigo no ônibus, aconteceu, glória a Deus pela vida dela, que Deus continua fortalecendo, que Deus continua usando. Então nós temos que entender, meus irmãos, enquanto nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, ele vai nos usar. Ele vai usar e vai curar a pessoa, libertar. Mas quando nós fazemos igual Saul, queremos fazer a nossa vontade, a Bíblia fala que Deus rejeitou ele e enviou um espírito para perturbar. E que esse espírito de perturbação saia da nossa vida em nome de Jesus. E entra o Espírito Santo de Deus, o Exu Manuel, Deus conosco, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Deus, meus irmãos, que ressuscitou dos mortos, que Ele possa habitar em nossas vidas, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele tem sido de nós. Que essa palavra fique no seu coração nessa manhã, que Deus possa te abençoar onde você estiver, porque a minha Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece, não causa dor. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não seguirão, que onde você colocar a planta dos pés, que as bênçãos do Senhor possam te seguir, que Deus possa te dar livramento, te capacitar, que Ele possa fazer sobre a tua vida aquilo que você não consegue fazer. Vamos fazer um minuto de oração para nós encerrar o culto nessa manhã. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, fala com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nesta manhã de domingo eu venho entregar, meu Pai, a minha vida nas tuas mãos, a minha casa, a minha família. Eu venho entregar o ministério, Pai. Eu venho entregar a minha parentela, meu lar. Entrego as minhas finanças na mão do Senhor. Pai, eu coloco, meu Pai, essa semana que está se iniciando, neste domingo, nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder uma semana produtiva, abençoada, cheia de vitória e livramento. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, abrir porta onde não tem, quebrar as maldições, heredidade e família. Vai quebrando, meu Pai, todo levante, toda calúnia, difamação, toda beleza, todo orgulho, soberba, engano, mentira. Meu Pai, vai libertando, meu Pai, essa família, esse casal, liberta esses filhos, liberta, meu Pai, das drogas, do cigarro, do álcool, do remédio, da idolatria. Vai libertando, meu Pai, essa família, liberta de toda dependência de remédio. Meu Pai, liberta essa pessoa, meu Pai, que está ansiosa, esse espírito de ansiedade. Vai libertando de toda opressão, depressão. Meu Pai, liberta, meu Pai, do síndrome do pânico. Vai libertando essa pessoa, meu Pai, que às vezes não tem força nem sai dentro da tua casa. Em nome de Jesus Cristo, envia a tua luz lá agora. Envia uma comitiva de anjo, meu Pai, uma vassoura de fogo. Vai batendo todo mal, todo impedimento, todo laço. Meu Pai, quebra agora, Senhor, todo mal em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, meu Pai, que aquela soberania de Jericó caiu por terra, que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda enfermidade, todo espírito que não for do Senhor, já foi repreendido pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra diz em João 15:3, e pelas palavras que eu tenho vos falado, vós já está limpo, que o Senhor possa limpar a tua igreja, limpar o teu povo, em nome de Jesus Cristo, através do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, vai derramando sobre cada vida que se encontra, e sobre cada lar, cada família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estenda as tuas mãos de forma de receber para nós ir embora em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que seja com cada um de nós, a nossa casa, o trabalho, onde quer que cada um colocar a planta nos pés, a igreja que crê diz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.